Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Mais um vídeo. Vamos falar agora de memória ROM aqui. Mais uma aula, mais um vídeo. Espero que você curta. Vamos falar de ROM. Vamos entender o que é a memória ROM. Vamos lá. Os componentes de os computadores e outros dispositivos costumam ter alguns componentes de armazenamento de dados. Um deles é a memória ROM, essencial em qualquer máquina, já que guarda o firmware, né, e software importantes para inicialização ou as funções básicas. A memória ROM, que vem do inglês memória somente de leitura, é um tipo de memória que, como o próprio nome sugere, permite apenas a leitura de dados e não a escrita. Isso porque suas informações são gravadas pelo fabricante uma vez e não pode ser alterada ou apagada, somente acessada, sendo classificada como memória não volátil. Ao contrário da RAM, que perde, né, quando se perde energia, a memória ROM consegue armazenar o programa ou pequeno software que funciona apenas para como um hardware específico. Ela já é criada, embutida ali lá dentro, né? Ela é basicamente o motor de inicialização lá do seu computador, do seu celular, enfim, a memória ROM, ela tem essa funcionalidade apenas, ela vem um programa, né? No caso ali para o sistema operacional, ele tem um programa de inicialização e é a partir dali ele é um programa que é gravado, né? É gravado pelo fabricante e ele é o responsável por dar start inicial ali ao seu sistema computacional. Aqui nós temos mais ou menos um chipzinho, um exemplo lá de um chip da memória ROM que tem lá na placa-mãe. A gente viu um vídeo aí, depois a gente pode ter uma outra volta. Você pode buscar aí na nossa playlist um vídeo que a gente fala sobre placa-mãe. Lá tem, né, a memória, um chipzinho da memória ROM dentro da placa, como é que ela é. Bom, a BIOS. O que é a BIOS? A BIOS do computador, por exemplo, é uma memória ROM, pois ele fica responsável por carregar as configurações básicas antes da inicialização do sistema operacional, verificando todos os componentes para só então iniciar os HDs ou SSD que acorda com o computador. Então, a primeira coisa que inicia quando você clica em iniciar, você vai adicionar a BIOS, né? Que é na memória ROM, responsável por fazer então para guardar a inicialização do sistema. Em outras palavras, essa memória é pré-programada para se adequar ao hardware, sendo frequentemente usada para controlar funções essenciais para as unidades de dispositivos e que geralmente não precisa ser modificado na personalização. Ou seja, a função é básica e o programa só tem a função que é iniciar. Clicou no botão, ele vai acionar, ele vai dar um start aí, então é carregado o sistema operacional lá na unidade de disco, né, para que possa então efetivamente carregar o sistema todo. Ele é o responsável por fazer todo esse start inicial. O uso da memória ROM. Bom, além da BIOS do computador, a memória ROM pode ser encontrada em praticamente todo e qualquer dispositivo eletrônico. Satélites, impressoras, celulares, notebooks, tablets, por exemplo, tem memória ROM embarcada para realizar as tarefas básicas, que é a questão lá mesmo de inicialização e entendimento das configurações e adaptações ao sistema. Eletrodoméstico com as funções digitais, micro-ondas, máquina de lavar, também traz esse tipo de memória para que seja possível executar seus principais comandos. Normalmente, o sistema operacional desses aparelhos é chamado de firmware, né? Os firmwares transmitem a ideia de fixo inalterável. Então ali é um programinha que tem lá, né, um sisteminha responsável por gerenciar a memória ROM e que tem a função especificamente de fazer uma única função, né? No caso, na grande maioria, questão de inicialização, né, os comandos direto no controle remoto, aqueles comandos específicos, você aperta ali, ele faz aquela coisa, aos firmware lá da memória ROM, tá? É responsável por isso. Tipo de memória ROM. Aí nós temos aí alguns tipos, né? Tem aqui o primeiro, são memórias ROM a serem desenvolvidas, elas são impressas em um chip e não pode sofrer qualquer tipo de alteração, é a Mask ROM. A PROM, uma evolução da Mask que pode ser alterada apenas uma vez através de modificações feitas diretamente no silício do chip, né? Ou seja, tem que ter uma especialização e saber o que está fazendo para fazer a alteração, só pode ser feito uma vez. O EEPROM, primeiro tipo de ROM que pode ser reescrita
expondo o chip à luz ultravioleta por um determinado tempo. A EEPROM, a mais utilizada na indústria e que está presente em vários dispositivos, como os consoles celulares. Seu princípio é de permitir que as informações sejam alteradas, como na EEPROM, mas dispensando o uso de luz ultravioleta, já que a reescritura é feita com eletricidade. Dessa forma, firmware de um dispositivo pode ser atualizado sem precisar remover o chip ROM, tá bom? Aqui, portanto, os tipos da memória ROM é o cara responsável por dar vida, né? É a base, tem um programinha base ali que fica lá na ROM, responsável por dar start, início aí as aplicações ou executar umas tarefas únicas específicas que é meio que só aquilo faz, né? Então, a memória ROM, espero que você tenha entendido, espero que tenha curtido a nossa aula. Caso ainda não seja inscrito, considere essa ideia de se inscrever no canal e ative as notificações para dar essa força aqui pra gente. Valeu, galera, mais um vídeo.